E aí galera, e aí meu povo, como que está essa especulação? Como que está esse investimento? O oitavo grande axioma, o da religião e do ocultismo. Esse um pouco talvez polêmico. A recomendação de leitura do livro Os Axiomas de Zurique é composto de 12 axiomas principais e 16 secundários, que pretende trazer respostas às dúvidas dos quais o especulador pode se deparar. Eu sou Reginaldo Maciel, do canal Juntando Moedas. O oitavo grande axioma da religião e do ocultismo: é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Não se fica rico rezando. Na realidade, se a sua mente se achar ocupada com dinheiro, enquanto você estiver rezando, o mais provável é empobrecer com as rezas. Se depende de Deus ou de qualquer outra força ou entidade sobrenatural para alcançar a fortuna, há grandes probabilidades de que um dia você abaixe a guarda e perca tudo. Se Deus existe, questão sobre a qual os axiomas não têm opinião, não existe nada que prove que o Ser Supremo esteja se importando se você morre rico ou pobre. Várias vezes, na verdade, a Bíblia diz que, do ponto de vista da manutenção de uma alma sadiamente cristã ou judaica, ser pobre é até melhor. Muitas religiões orientais dizem a mesma coisa. E certa vez, Abraham Lincoln observou que Deus deveria gostar muito dos pobres, já que tinha feito tantos deles. Isto posto no que se refere aos axiomas. Não faz a menor diferença se você é devotamente religioso, ateu ou mais ou menos. Sejam quais forem suas crenças, Deus e outras forças sobrenaturais não devem ter nenhum papel a desempenhar no seu comportamento como especulador. Apoiar-se no sobrenatural tem o mesmo efeito que apoiar-se em previsões ou em ilusões de ordem. Padres, pastores, rabinos vivem dizendo às pessoas que não devem rezar pedindo dinheiro, mas muita gente reza. Se não forem pedidos diretos em favor de uma solução financeira qualquer, muita gente acredita ser beneficiária de alguma apólice celestial de seguro. Deus me ajudará. Não conte com isso. Deus é capaz de fazer muito por você. Mas uma coisa que não preocupa a Ele é o seu saldo no banco. Isto é problema seu, só seu. Vamos comentar a história de Jesse Livermore. Nasceu pobre em Massachusetts, Estados Unidos. Logo no começo da vida resolveu que gostaria de ser rico. Em 1893 foi para Boston e arranjou um emprego numa corretora. Ágeis rapazes subiam e desciam escadas velozmente, anotando as variações nos preços das ações. Ao amadurecer na tarefa, ele desenvolveu o que, aos seus amigos, parecia uma extraordinária capacidade de adivinhar para que lado os preços se voltariam. Certamente, essa capacidade era uma combinação de intuição e sorte, mas começaram os rumores de clarividência e força oculta. Livermore jamais aceitou essas explicações para o seu sucesso como especulador, mas tampouco as rejeitou totalmente. Passou a vida toda se perguntando se não seria verdade. Passados alguns meses, anotando cotações no quadro negro, o rapaz começou a aplicar dinheiro nas suas previsões. Nascera para especular, começando com um capitalzinho mínimo. Sem perda de tempo, Livermore se estabeleceu como um grande especulador. Ficou famoso antes dos 30 anos. Certo dia, em 1906, entrou numa corretora e disse que queria vender uma empresa descoberto. O corretor ficou perplexo. Vender essa empresa descoberto? Mas por quê? Era a maior besteira do mundo. O mercado estava em alta. Union Pacific era um dos papéis mais quentes que havia. Longe de vender a descoberto, a grande maioria dos especuladores estavam comprando e dando certa garantia. Livermore, porém, insistiu na operação. A única explicação que tinha era que a cotação estava alta demais e que vinha uma correção,
No dia seguinte, voltou à corretora e mandou vender mais um monte de ações do gigante ferroviário. Um dia depois, 18 de abril de 1906, São Francisco foi devastada por um terremoto. Sobre os escombros desapareceram milhões de dólares em trilhos e outras propriedades da Union, além de outros incontáveis milhões em lucros potenciais. A cotação do papel caiu feito uma pedra. Jesse Livermore saiu do episódio uns 300 mil dólares mais rico. Eventos aparentes inexplicáveis como estes acabam acontecendo com todo mundo que especula tempo bastante. Todos que vivem de assumir riscos têm histórias semelhantes para contar. É quase certo que algo assim aconteça com você. Não provam coisa alguma, que o acaso às vezes acontece às cegas, machucando alguns e enriquecendo outros, sem perguntar quem é quem. Sem sombra de dúvida, Jesse Livermore não foi o único a vender ao Union Pacific a descoberto, naquele momento, nem a beneficiar-se de um jeito ou de outro da catástrofe de São Francisco. É improvável que muitos dos outros acreditassem possuir poderes mágicos de prever o futuro. Devem ter dado conta apenas da sorte que tiveram. A mesma coisa com Livermore, sorte mais nada. Mas o rótulo de clarividente já aparecia na sua testa, e o episódio da Union só fez colá-lo mais forte. Mais tarde, Livermore se matou com um tiro. Naturalmente, nunca é possível saber exatamente o que aconteceu, o que o resolveu acabar com a própria vida. Jesse Livermore foi um homem complicado, de uma vida complicada, e é possível que seu suicídio tenha sido motivado por problemas sobre os quais nada sabemos. A grande obsessão da sua vida foram as especulações. Pela quarta vez na vida, as finanças de Livermore estavam em grande confusão. Pela quarta vez na vida, ele se via confrontado com uma penosa verdade. O seu método especulativo era falível. Sua evidência não era nem de longe clara como ele teria gostado. Se baseava nos seus supostos dons proféticos. Estes não tinham funcionado. Nada disso significa que você corre o risco de um fim trágico como o de Jesse Livermore. A história dele é apenas uma bizarra ilustração de como crença oculta podem perturbar um sólido raciocínio especulativo. Apoiar-se nessas crenças pode não representar risco para a sua saúde, para o seu dinheiro, com toda certeza. 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Esse axioma menor aparentemente pega no pé da astrologia, mas é só porque na América, como no resto do mundo ocidental, a astrologia é a mais popular das crenças ocultas. Uma recente pesquisa mostrou que 32 milhões de americanos adultos acreditam em astrologia e muito mais são leitores ocasionais de horóscopos de jornais e revistas. Outras disciplinas ocultistas, como feitiçaria e tarô, admitem menos números de fiéis. Por mais que as doutrinas ocultistas possam fazer mais pela sua paz interior, o que elas não farão é aumentar o seu saldo bancário. Mas muitos gurus prometem ajuda em questão de dinheiro. A maioria dos horóscopos também. Mas aguente a mão no seu ceticismo e no seu bolso. Qualquer um pode acertar uma ou duas, mas o teste verdadeiro para qualquer hipótese de se ganhar dinheiro é se funciona sempre. 13º axioma menor. Não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la, desde que ela conheça o seu lugar. A maioria de nós carrega consigo alguma superstição, mesmo que não sejamos devotos em tempo integral. Alguma linha ocultista como astrologia, andamos sempre com amuletos e temos aversão ao 13. Conforme já vimos, qualquer crença religiosa, mística ou supersticiosa pode representar grave risco a quem quiser ficar rico. Porém, se você tem alguma dessas crenças, inteira ou pela metade, não há a menor necessidade de embarcar em algum trabalhoso programa para livrar-se dela.
De qualquer forma, esses programas não dão certo. Se não gosta de passar embaixo de escadas, não gosta e pronto. A estratégia especulativa do 8º axioma. O que tem a dizer sobre dinheiro, religião e ocultismo? Basicamente diz que dinheiro e sobrenatural fazem uma mistura perigosa, que pode explodir na sua mão. Mantenha os dois mundos bem separados. Não há a menor prova de que Deus se interesse pelo seu saldo bancário. Tampouco existe indícios de que alguma crença ou prática ocultista tenha produzido de forma coerente bons resultados financeiros para os seus devotos. O máximo que já aconteceu foi alguém, ocasionalmente e isoladamente, acertar uma vez na mosca. Isto costuma chamar muita atenção, mas só prova que golpes de sorte acontecem. Esse foi o 8º axioma. Fica a recomendação de leitura do livro Os Axiomas de Zurique. Fique com Deus, até a próxima!